O Escolha a Escola de hoje está entrevistando a professora Carla Baldini do Colégio Vila Lobos, falando aqui com a gente sobre projetos de educação, sobre como lidar com os adolescentes. E a gente tem uma pergunta aqui da Karina Fátima de Almeida: qual a importância da educação emocional nos tempos atuais? É uma pergunta profunda e de muita importância. Hoje em dia, as pessoas são contratadas pelas empresas em altos cargos pelo conhecimento técnico e pela experiência, mas muitos são demitidos por inabilidades emocionais e sociais. Então, veja, o mundo hoje não está interessado apenas no valor do seu quociente intelectual, mas como você usa o seu intelecto para administrar as relações que você tem no seu dia a dia. Porque não adianta você deter o conhecimento, você ser muito conhecedor, enfim, ser um exímio conhecedor daquilo que você processa, daquilo que você faz dia a dia, se você não sabe conviver com as pessoas que estão à sua volta. Tá? Então, a educação emocional, ela te dá subsídios para que você domine a sua alma, o seu aparato emocional, para você conseguir interagir com aqueles que estão à sua volta e também para que você consiga usar da sua inteligência emocional para que você possa viver bem. Ok, Pasquim, tem alguma manifestação aí? Eu vou Chico, pedir também para a Fabíola, Pasquim, enquanto você busca aí as perguntas, para manifestar aquela opinião dela que a gente comentou aqui no intervalo, não é, Fabíola? Por favor. Foi uma mãe que perguntou, né, até que ponto que realmente a criança ela é desenvolvida, né? Foi a Ana Mara Siqueira perguntou se a criança é desenvolvida e até que ponto os pais estão ali forçando a barra, né? Teve até aquele exemplo. É um limite, né? Eu não entendi bem a pergunta, eu vou me pautar naquilo que a Fabíola tinha dito. Na verdade, é assim, a criança quando está na escola, no Vila Lobos, no Colégio Vila Lobos, nós temos um instrumento de avaliação, tá? Onde nós avaliamos o desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Então, existem alguns índices que a criança tem que alcançar para a gente ver se realmente se a criança está se desenvolvendo e se o trabalho do Vila Lobos enquanto educadores e equipe está sendo efetivo na vida daquela criança. Porque os pais, quando escolhem o Vila Lobos, eles escolhem na expectativa de que o filho vá se desenvolver. Então, nós temos parâmetros para avaliar se aquela criança está se desenvolvendo bem, se está evoluindo. Então, isso a gente executa. Agora, uma outra questão que ela estava colocando agora no intervalo é sobre o pai que pressiona, que tem pressa. É isso, Fabíola? Isso, exatamente. O pai que tem pressa, que essa criança aprenda e fica... Enfim, na verdade, o estímulo, ele é importante. Mas a pressa, não. Por quê? Nós precisamos entender a evolução do ser humano num contínuo. Cada etapa é uma etapa. E, na verdade, assim, a cada etapa guarda os seus desafios. Eu não posso, um exemplo aos pais, eu não posso dar uma bicicleta pequena para uma criança de 3 anos. Mas eu posso dar um tico-tico. Na minha época chamava tico-tico, né? Agora não sei. Bandeirantes. Bandeirantes. Então, porque se você Velotrol. Porque a bicicleta eu tenho para criança de 5 e 6 e o Velotrol eu tenho para criança de 3. Por quê? Se eu antecipo uma bicicleta para uma criança de 3, o pai vai se sentir orgulhoso. Eu dei uma bicicleta, eu vou pôr rodinha, ele vai andar. O que acontece? Pode ser um desafio demasiado para uma criança de 3, tá? E ela pode não conseguir, e ela vai se frustrar, e a autoestima vai cair, ela vai se decepcionar. Puxa, eu ganhei uma bicicleta, eu não estou dando conta. Então vai cair a autoestima e essa criança pode desenvolver uma sensação de fracasso. E, na verdade, ela não conseguiu, não é porque faltou esforço, é porque o desenvolvimento motor e o equilíbrio, que são aspectos de desenvolvimento neural, não estão prontos aos 3 anos. Entende? Então, aí a gente analisa pais e mães com cautela. A cada dia basta a sua preocupação, a cada fase o seu desafio. Ok. Professora,
A gente sempre fala muito aqui de individualidade, né? Que às vezes grandes colégios com ensinos, digamos assim, com sistemas de ensinos padronizados, acaba tirando um pouco a proximidade que o aluno, que a criança poderia ter. Como é que isso é tratado lá? O aluno é número ou ele é a personificação, é o nome? Na verdade, eu acho que a educação precisa acordar, tá? Que nós lidamos com pessoas. Nós lidamos com pessoas. E essas pessoas, elas nos têm, enquanto educadores, enquanto equipe, orgulho de servi-la, viu, pessoal? Orgulho de servi-la. Nós lidamos com alma, com coração, com mente. No Vila Lobos, nós não estamos apenas interessados na criança enquanto um aluno, um número. Nós estamos interessados na história de vida que essa criança está construindo ali junto com a gente, tá? Então é a mesma coisa se eu dissesse para vocês assim, ainda hoje eu vi isso numa postagem no Insta, uma pessoa postou uma historinha e eu falei, gente, que coisa perspicaz. Uma mãe chegou para outra e falou assim, e a criança no tablet, uai, como que você faz para fazer o seu filho? O que você fica falando? O que você fica falando para fazer o seu filho largar o tablet e ler um livro da escola? A outra mãe disse assim, criança não fica escutando muito falatório, criança imita. Então a nossa postura no Colégio Vila Lobos é de acolhimento, é de empatia, de solidariedade, de se colocar no lugar do outro, de conversar, de dialogar. Nós temos sim uma proximidade com todos os pais, nós temos proximidade com todos os alunos, a gente troca experiências, a gente troca sentimentos, tá? É comum, isso é uma constante na nossa escola. Não é algo que foi colocado, não é algo artificial, é algo empático. É muito comum a gente dizer assim para um aluno, eu estou achando você hoje triste, o que foi? Entende? Puxa, como você está feliz, porque nós conversamos no Colégio Vila Lobos sobre sentimentos, não só sobre o intelecto, mas também sobre vida, sobre história. Professora, a gente tem fotos aí do ambiente escolar aí Oba! do Colégio Vila Lobos. Queria que a senhora comentasse, essa é a fachada, Jardim Paulista? A fachada, isso, essa é a fachada onde entram as crianças do fundamental. Essa é uma aula deliciosa no chão, de arte, né? Aí, né? Aí isso. A aula, a que está na direita aqui é a que está no ar, ok. né? Essa aí é uma aula de arte, deixa eu ver, não, é uma aula de ciências, desculpa, é uma professora de ciências, ela está desenvolvendo um trabalho com as crianças lá no centro de vivência. É uma manhã cultural, onde os alunos mesmo construindo o conhecimento, o trabalho deles, eles explicam às pessoas que participam. Aí o que é delicioso, porque eu vou ressaltar, no Vila Lobos a criança tem infância, a gente tem areia, tem árvore, brinca, pula. A aula, os pequenos do meu coração, teatro, nós temos o Vila em Cena, que é o teatro, nós temos o Coral do Vila, temos o Vila Dance, que é a aula de dança, aí é uma aula de filosofia, música, agora é uma aula de musicalização. Aí é o Vila Conexões. O Vila Conexões é uma coisa muito importante que o Vila Lobos desenvolve, porque as disciplinas na educação do século XXI, elas não são estáticas, elas se conversam, elas estão linkadas. Então, o Vila Conexões, para o fundamental, 2 professores dão aula juntos, né? Cada um na sua área sobre o mesmo assunto. Então, os alunos estão vendo ali a visão de cada disciplina sobre o mesmo assunto, tá? Aula invertida, 5 sentidos, o que é isso? Aula invertida. A aula invertida é uma dinâmica já da educação do século XXI, que acontece o quê? O aluno é o protagonista, o professor ele dá um tema, o aluno pesquisa em casa e o aluno volta para a escola e ele conversa com os amigos sobre aquele tema. Então, quando o aluno vem para a aula, ele já sabe um pouco daquilo que o professor vai dar. E ali nos surpreende, porque tanto o aluno aprende quanto o professor aprende também. Tá? Muito legal. Professora, todo mundo tem a sua energia assim lá na escola? Somos todos Vila, orgulho Vila. Sim. É incrível a empatia, o ambiente, como as mentes se conversam, como o sentimento faz nós ficarmos assim motivados para aquilo que a gente faz. E eu vou dizer uma coisa, Chico, quem trabalha com educação,
tem que ser de corpo e tem que ser de alma. Não adianta você estar só presente, porque, lembra que eu falei? A criança, ela te imita. Ela escuta o que você diz, mas ela constrói a história em cima daquilo que você faz, do seu comportamento, de como você olhou para ela, de como você abraçou e de como você também chamou atenção. Isso é muito importante na construção da visão que a criança vai ter de mundo. Tá certo. Bom, para a gente encerrar a nossa conversa, a nossa entrevista, que vai ser postada no portal, a senhora falou que o ensino médio é mais recente na escola, né? Sim. Qual é a diferença, a dificuldade de lidar com o infantil, o fundamental e o médio? O médio é uma experiência nova lá, né? O médio é uma experiência nova e o médio tem demandado a nós, equipe, um trabalho mais acirrado. Porque a criança, ela absorve mais, ela vem sendo construída ali no Vila com os preceitos que a gente coloca ali de ética, moralidade, e isso eles absorvem como uma esponja, né? Eles internalizam isso com facilidade no dia a dia. Quando você chega ali diante de um adolescente, a característica do adolescer é contrapor, é se rebelar, é natural do adolescente, né? Então, você precisa ter uma outra abordagem. Por isso que foi criado para o ensino médio o Vila em Cena, que é o teatro para esses adolescentes. Porque o teatro trabalha o corpo e trabalha as emoções, tá? As palestras, a gente tem bate-papo. Agora, em agosto, nós vamos ter a semana de conscientização. Então, cada dia é uma palestra. E nós elencamos um dia uma palestra sobre esporte e saúde, porque esse jovem, ele precisa cuidar do corpo. Um outro dia eu vou falar sobre o descuido para com o corpo, o tipo de roupa que as meninas estão usando, o como esses jovens adolescentes estão ingerindo álcool, o quanto eles estão entrando tão precocemente numa atividade sexual inconsequente, tá? Então, são questões que não aparecem na educação infantil e nem no fundamental, mas são questões que pulsam no adolescente. Então, nós temos essa semana para tratar tudo isso. E assim, ó, olho no olho. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Escolha Escola. Eu agradeço ter vindo aqui, orgulho de servi-la, obrigado a todos que mandaram um abraço e continuemos torcendo para que a educação no nosso país seja transformada, tenha mais alma e tenha mais coração. Obrigado. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.